Olá, meus queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, Shalom. Estou trazendo um outro estudo muito bom sobre perdão. Lembre-se sempre que estudo é bom nós termos a Bíblia de um lado, pedir orientação de Deus, faça uma oração, que é o que eu faço sempre quando eu faço o estudo da palavra de Deus, e que todos vocês possam estudar a palavra do Senhor. Estudos são vários textos, várias colocações que eu vou trazer e abordar para que nós cresçamos juntos no conhecimento, né, e na graça da palavra de Deus. Hoje, sobre perdão, nós vamos ter definições, vários exemplos na palavra, de tudo sobre perdão. Definição de perdão no dicionário, nosso dicionário brasileiro. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Perdão também é o processo de purificação espiritual, ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como a raiva, a mágoa ou desejo de vingança. Perdão, definição de perdão também, é o resultado da graça imerecidamente de Deus em nós. O perdão também é um princípio fundamental para a vida cristã. Quando nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus, o próprio Yeshua HaMashiach nos ensina, Mateus 6, 9, fala o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é uma oração universal, é linda, mas sobre perdão, nós vamos nos ater no versículo sobre perdão. Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Deus tem nos dado o perdão gratuito, é pela graça, sem que o merecêssemos. De igual modo, nós precisamos aprender a perdoar também como somos perdoados pelo Senhor. Perdoar aquele que nos ofende da mesma forma que Deus, o Eterno, nos perdoa. Falta de perdão. Onde não há perdão, não há relacionamento saudável. Em Mateus 18:34, nos diz o seguinte: quem não perdoa está preso e entregue ao torturador, também descrito aí como verdugo. Se nós lermos e meditarmos nesse texto, é uma das passagens mais maravilhosas sobre o perdão. E há ensinos muito profundos nesse texto. E a falta de perdão causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, causa divórcio e até mesmo a condenação. Quando nós estudamos esse texto,
esse texto, quando nós refletimos nesse estudo, nós aprendemos tudo isso. Precisamos entender que cometemos imperfeições. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós somos únicos, cada um de nós é único, mas nós somos imperfeitos. Falhamos, erramos com o nosso próximo, com aquele que nos ama. E as pessoas também nos decepcionam. As pessoas que nós amamos também nos decepcionam, porque nós somos imperfeitos. Estudos apontam que as pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias e os reveses da vida. Às vezes, aquilo que nos é dito através da palavra, de comentários, né, dói mais, muito mais, e faz-nos sofrer muito mais que os reveses da vida. Palavras ou comentários que às vezes dói muito e às vezes, na grande maioria, são desnecessárias. Palavras ou comentários que são desnecessários e que traz tanta dor e tanto sofrimento. No Salmo 141, versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Davi aqui pede ao Senhor para que ele coloque um guarda, um anjo, uma guarda para guardar aquilo que sai da boca dele. Olha como é sério aquilo que sai dos nossos lábios, da nossa boca. Aquilo que sai de nós, da nossa boca, é tão sério, mas tão sério, porque depois que sai, não volta. Aquilo que nós falamos, depois que a palavra saiu da nossa boca, ela não volta mais atrás. E Davi, mesmo sendo rei, ele sabia da importância da sabedoria na hora de falar, das palavras bem ditas, bem colocadas, as palavras sábias, palavras que edificam, que consolam, que confortam. Ele conhecia o poder da palavra, ele sabia como que a palavra é poderosa e orava para que saíssem de seus lábios palavras de sabedoria, palavras de amor, de paz. Ele desejava ter lábios puros, esse que precisa também ser o desejo do nosso coração. No Salmo 49, 3, a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Olha que maravilha, queridos. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, eu vou ler alguns versículos. Fala sobre o tropeço na palavra. No verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo ou uma pequena faísca incendeia. No verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Vocês sabem o que é peçonha mortal? Veneno. Verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Verso 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?
Todos nós sabemos a resposta é que não. Se você for beber água numa fonte de água doce, a água vai ser doce. E numa fonte de água insalubre, ela vai ser amargosa, sem gosto ou meio salgada. A fonte que jorra de dentro de nós, já que nós falamos com a nossa língua aquilo que vem de dentro de nós, ela precisa ser uma fonte de água doce. Porque que coisa horrível, que coisa triste é quando fica saindo de nossos lábios aquilo que é amargo, aquilo que gera veneno, que acaba matando, agredindo, ferindo as pessoas. Isso é muito sério. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai da nossa língua, comentários desabonadores, coisas que não vale a pena ficar saindo da nossa boca. Isso é uma luta diária que nós temos que fazer igual Davi. Senhor, coloca anjo, um guarda para segurar minha língua. Não deixe que eu venha ter prazer de falar palavras que agridem. Pelo contrário, que da minha boca, do meu coração, possa vir palavras de amor, de paz, de sabedoria, palavras de conforto, de perseverança, palavras de otimismo, palavras que vai ajudar o meu irmão a crescer, a ser uma pessoa melhor, e não que eu possa ser sempre uma pessoa crítica, uma pessoa que só deseja diminuir as pessoas. Isso tudo nós temos que fazer uma avaliação de como está sendo aquilo que está saindo da nossa boca, como está sendo meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor, que sejam meus amigos, a sociedade, alunos de colégio, irmãos de igreja, na minha família, meu cônjuge, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe. Como eu estou me dirigindo para eles? Eu estou sendo uma pessoa carinhosa através das minhas palavras? Eu estou sendo uma pessoa amorosa? Ou estou sendo uma fonte de água amargosa? Reflitamos, meus queridos. Existe um psicólogo americano, talvez alguns de vocês já conheçam ou devam ter lido sobre ele, é Everett Worthington. É um psicólogo americano e ele fez um estudo maravilhoso sobre perdão. Ele tem livros, tá, que vale a pena nós lermos. E lendo sobre um livro dele, este homem dedicou anos de sua vida ao estudo sobre perdão. Pensa, um psicólogo dedicou anos sobre um estudo sobre perdão. Ele buscou compreender os segredos envolvidos no ato de perdoar. Tornou-se o cientista do perdão. Em seus estudos, ele descobriu uma técnica feita com a amostra da saliva, que, submetendo-a a exames, seria capaz de descobrir se realmente houve perdão na pessoa magoada ou não. Nas amostras de saliva que ele pegava, se houvesse uma determinada substância química nociva ao organismo, ele descobriu que por aquela substância, que ainda havia mágoa, que a pessoa ainda não tinha conseguido perdoar e não tinha aprendido a dar o verdadeiro perdão. Deu para vocês compreender? Esse cientista, Everett Worthington, ele descobriu que quando as pessoas procuravam ele, iam até ele como psicólogo, e não tem jeito, às vezes a falta de perdão nos acarreta tantos outros problemas, tantas outras coisas, doenças que são chamadas psicossomáticas, que nós acabamos tendo que ir para o psicólogo. Tem pessoas que se recorrem aos psicólogos. E este homem, ele dedicou um estudo maravilhoso, parte da vida dele, sobre o perdão. E ele, nos estudos, ele descobriu uma substância na saliva, que determinado exame descobria se a pessoa perdoava ou não. Quando a pessoa perdoava, aquela substância tóxica, aquele veneno, não constava na saliva. E quando a pessoa continuava com aquele ódio, com aquele rancor, com aquela mágoa, essa substância tóxica, ela aumentava na saliva e trazia um mal terrível para o organismo. Aí, por esse teste da saliva, ele sabia se a pessoa tinha perdoado ou não. Olha que maravilha. O poder da palavra e o perdão. Provérbios 18, 21.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que maravilha, queridos! Olha que coisa séria. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, aquilo que nós falamos é muito sério. Proclame vida, proclame saúde, proclame bênçãos. Fala do amor de Deus, fala do perdão de Deus. Aquilo que sai da nossa boca determina o poder que está na nossa língua, determina a morte e vida. Olha que coisa séria, muito sério isso. Provérbios 6, 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Verso 18. Coração que maquina pensamentos viciosos. O que são pensamentos viciosos? Maledicência, ódio, ira, injúrias, pornografias e etc. Pés que se apressam a correr para o mal. Verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras. E olha a 7ª, que o Senhor abomina. A 7ª é, e o que semeia contenda entre irmãos. Querido, esse semeia contendas aqui, no original, que é no hebraico, tem a palavra lashon hara, que significa língua maldita, língua maliciosa, língua que só tem o prazer de falar mal, de ver o lado mal, de criticar, de só desabonar as pessoas. Isso Deus abomina, ele abomina pessoas que falam, usam a língua para lashon hara, a língua maldita, só para amaldiçoar, só para falar mal, para gerar contenda entre irmãos. Isso é muito sério. Lashon hara é uma observação negativa verdadeira. Tem coisas que não precisam ser faladas. Mesmo que você esteja certo, não precisa sair da nossa boca. Isso se chama calúnia. Então, não precisa sair da nossa boca essas coisas. Tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Nós precisamos medir aquilo que sai da nossa boca. A maledicência tem sido usada para denegrir e destruir vidas. Isso é muito sério. Em 1 João, capítulo 4, 20... Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Lembram de Davi? Põe guarda a minha boca. Queridos, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós temos lashon hara, língua maldita, língua que tem prazer de sair denegrindo, caluniando, falando mal das pessoas. Isso é muito sério, a palavra do Senhor nos afirma isso. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece a seu irmão, fala mal do seu irmão, nós estamos sendo mentirosos. Nós estamos fazendo aquilo que Deus abomina. Somos únicos, cada um é diferente do outro. Há conflitos em toda parte. Na família, vive em pé de guerra. Há pessoas com o mesmo sobrenome, moram debaixo do mesmo teto, assentam-se ao redor da mesma mesa, mas estão repletos de mágoas uns com os outros. Isso também acontece conosco, acontece na sociedade, acontece com os nossos amigos. Há também a diferença de temperamentos e comportamentos. Uns são muito sensíveis, outros não. Isso traz conflitos que precisam ser solucionados, precisam ser perdoados. Não podemos deixar para lá. Isso é um erro muito grave. Vai virando uma bola de neve gerando mágoa, onde prevalece a mágoa. Morre o amor, morre o perdão. A mágoa é um gás tóxico, venenoso. E vaza e contamina as pessoas ao nosso redor. Uma pessoa magoada fica uma pessoa tóxica, uma pessoa cheia de coisa ruim no coração. E a falta de perdão nos faz escravos da pessoa a quem odiamos ou estamos magoados. Vocês sabiam disso? Enquanto nós não conseguimos liberar o perdão, pedir perdão e perdoar, nosso cérebro não descansa, ele fica preso ao torturador. Olha que situação seríssima.
Precisamos nos conhecer e aprender a perdoar e pedir perdão também. Precisamos aprender a perdoar e também pedir perdão, sim. Como devemos perdoar? Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Olha que conselho maravilhoso. Fizemos alguma coisa para merecer o perdão de Deus? Não. O perdão precisa fluir da bondade, da misericórdia do nosso coração, porque é isso que Deus tem nos ensinado. Como Deus tem nos ensinado e sido para conosco, assim sejamos com o nosso ofensor. O perdão é uma bênção, o perdão é um ato de misericórdia e compaixão, o perdão é um ato de amor. Deus nos perdoa porque Ele nos ama e Ele nos ensina que nós devemos também amar aquele que nos ofende, perdoar, porque a mágoa, a falta de perdão, gera em nós um sentimento terrível e nos escraviza ao verdugo, ao torturador. Quando nós não conseguimos entender isso, quem sofre somos nós que não perdoamos. Isso é muito sério. Bem, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho também sobre temperamentos. Temperamentos, houve um estudioso chamado Hipócrates. Ele é conhecido como pai da medicina. Ele reconheceu diferenças de temperamento das pessoas. Fez estudos sobre psicologia, sobre os temperamentos das pessoas, diferentes temperamentos de pessoas. Com muito estudo, ele concluiu que o temperamento de uma pessoa dependia dos humores do seu corpo: sangue, bilis preta, bilis amarela e fleuma. É humor corporal da apatia. Ele distinguiu 4 temperamentos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Esses são os 4 temperamentos que ele estudou e é interessantíssimo se vocês puderem se aprofundar sobre isso. Eu só vou fazer uma rápida pincelada para vocês conhecerem, quem ainda não conhece. Os temperamentos e suas características. Quem tem temperamento sanguíneo? Normalmente a pessoa que é sanguínea, ela é alegre, comunicativa, destacada, afável, simpática, compreensiva, esperançosa, dá importância a tudo que faz no momento, é sociável, brincalhona, não leva as coisas muito a sério. Aí tem um lado ruim, né? O lado que precisa trabalhar. É volúvel, impulsiva, insegura, exagerada e medrosa. Tudo isso são sentimentos que afluem na pessoa sanguínea. A pessoa melancólica não faz promessas com facilidade, é uma pessoa cautelosa, desconfiada, habilidosa, sensível, idealista, leal, dedicada. O lado ruim que precisa trabalhar. É egoísta, pessimista, teórica, confusa, antissocial, crítica e vingativa. A pessoa que é colérica, tem o temperamento colérico. Ela é enérgica, independente, otimista, prática, eficiente, decidida, líder, audaciosa, fica agitada com facilidade, se aborrece, mas perdoa com facilidade, gosta de manter-se ocupada, mas não é perseverante, começa as coisas e não termina, gosta de dar ordens, mas odeia ter que cumpri-las, gosta de bajulação, elogios, dá valor às aparências, é orgulhosa, cheia de amor próprio, impaciente, intolerante, insensível, astuciosa e vaidosa. Fleumática, a pessoa que tem o temperamento fleumático. Fleumático é falta de emoção. É uma pessoa calma, tranquila, eficiente, bem-humorada, conservadora, diplomata, não se emociona com facilidade, é moderada, persistente, não age por instinto, é criteriosa com o trato das pessoas, calculista, indecisa, introvertida e desmotivada.
Outros psicólogos renomados também, tipo Sigmund Freud, e psiquiatras que vieram depois, descobriram também coisas fantásticas sobre o temperamento das pessoas. E tudo vem para agregar conhecimento, para melhorar nosso temperamento, é de grande valia. Mas, na Bíblia, alguns rápidos exemplos desses 4 temperamentos. Pedro, o sanguíneo. Todos tiveram o antes da ação do Espírito Santo e o depois da ação do Espírito Santo. Nós sabemos que tem o lado bom e o lado que precisamos melhorar, aperfeiçoar. O Espírito Santo nos molda, nos aperfeiçoa a cada dia. Paulo, o colérico. Moisés, o melancólico. Abraão, o fleumático. Cada um com seus temperamentos, a qual Deus usou os pontos positivos e transformou os pontos negativos. Convívio e relacionamento. Temos tido bom convívio com nossa família, com os nossos amigos, com a sociedade, as pessoas que nós convivemos, irmãos da igreja, família, ou achamos que somos o centro do universo e todo o universo gira ao nosso redor e tudo tem que ser do nosso jeito, para nós, do jeito que tem que ser perfeito. Como é cada um de nós? Como é você? Como sou eu? Em Romanos 12:5 fala o seguinte: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Nos está ensinando aqui sobre a igreja, corpo de Cristo. Igreja, meus queridos, somos nós. Aquela estrutura de alvenaria, madeira, que são chamados de templos. Nós chamamos de igreja, mas aquilo são templos, edifícios. Nós, igreja, somos nós somos igreja, considerado o corpo de Cristo. E conselhos: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não sejais sábios em vós mesmos. 1 Coríntios 12:12. A unidade dos membros do corpo, a convivência. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Verso 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Que bênção maravilhosa. Agora uma pergunta: pecado tem tamanho? Será que quando pecamos temos a consciência do tamanho do nosso pecado? Do tamanho do estrago e da dor, do sofrimento que ele pode gerar em nós e nos outros, aquele que nós temos ofendido? Ou será que o pecado do nosso irmão, do nosso próximo, é sempre maior que o meu? Pecado tem tamanho? Quando eu erro, me arrependo e peço perdão, glória a Deus. É bom demais receber perdão de Deus. É maravilhoso eu me arrepender, me voltar para Deus, pedir perdão e ser perdoado. Ou também para com os homens. Nós não erramos só para com Deus, erramos também com o nosso irmão, com o nosso próximo. E é maravilhoso quando nós vamos a Deus ou ao nosso irmão, pedimos perdão, ele nos perdoa. É maravilhoso, né? Mas quando o meu irmão, o meu próximo, peca, ele não tem direito de se arrepender, de pedir perdão? Ele não merece ser perdoado também? O pecado dele é muito maior do que o nosso? O meu não, o meu é pequenininho. Do meu irmão, enorme, impossível de perdoar. Será que nós estamos agindo dessa forma?
O meu pecado é sempre pequeno, e o do meu irmão, do meu próximo, é sempre grande demais. É impossível ser perdoado. Será que nós estamos colocando tamanho no pecado, tamanho no perdão? Hipocrisia no julgamento. Rápido demais nos outros e tardio demais em nós. Mateus 7:3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando nós erramos, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, o Senhor nos perdoa e é maravilhoso, maravilhoso demais. É assim que devemos nos alegrar, com o perdão e a regeneração dado a todos que erram também. Nós erramos e somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Só que o meu próximo, meu irmão, também tem esse direito. E quando nós recebemos perdão é maravilhoso. E quando nós perdoamos também é maravilhoso. E quando o nosso próximo também pede perdão, o nosso perdão tem que ser maravilhoso. Um ato de amor, um ato de fé. Lucas 15:10. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa mais linda, quando um pecador se arrepende, que seja eu, que seja você, que seja quem for, a alegria dos anjos no céu. O Espírito Santo é quem nos regenera. João 16, do 9 ao 11. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos transforma, tirando nossas imperfeições, e a cada dia nos ensina como somos, como sermos pessoas melhores. Efésios 5:18. O desejo do Senhor é que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Verso 21. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Quando nós entendemos isso, meus queridos, nós temos tanta facilidade em perdoar, em pedir perdão, porque reconhecemos que somos pequenininhos, falhos, imperfeitos, que da mesma forma que eu preciso do perdão do meu irmão e de Deus, o meu próximo também precisa do meu perdão. E se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Ódio e perdão. O ódio é um barril de pólvora mortífero e destruidor. O ódio é uma bomba fatal. Onde o ódio explode, há estrago e destruição. A mágoa congelada, aquela guardada no coração, é uma porta aberta para a interferência de Satanás. E a falta de perdão nos desestrutura emocionalmente. Muitas pessoas tentam disfarçar usando máscaras de falsa alegria para esconder um coração ferido, um coração dolorido. Isso faz encher os hospitais a cada dia de pessoas doentes, com doenças psicossomáticas. A falta de perdão gera em nós as famosas e conhecidas doenças psicossomáticas. No Salmos 38:3, nos fala sobre pecado e perdão. Meditem nesse salmo. Pega a Bíblia, lê o Salmo 38 a partir do versículo 3. Fala o seguinte, Davi aí relata o seguinte: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Lembram que o pecado, o mal, as trevas, nos separa de Deus? Nos enche de culpa, de medo, de sentimentos ruins. Enquanto não houver o arrependimento, o perdão traz a cura. Há uma série de doenças psicossomáticas que nos fazem sofrer. Se não tiver o perdão, uma série de doenças psicossomáticas é gerada no nosso corpo. Alguns pequenos exemplos. Problemas de pele como coceiras, alergias purulentas, fraqueza, febre, lassidão, ansiedade, taquicardia, calafrios, suores frios,
dores, depressão, diabetes e outros. Isso tudo são doenças psicossomáticas, que elas são geradas normalmente por pessoas que carregam mágoas, falta de perdão no coração. Olha aqui que a falta de perdão gera em nosso coração, nosso corpo, nossa vida. O remédio que cura o perdão. Em Tiago 5,16 nos fala o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O perdão o perdão, a oração traz cura para as nossas vidas. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A confissão cura. Quando nós confessamos nossos pecados diante do Senhor e também diante do nosso próximo, quando nós ofendemos o nosso próximo, pedimos perdão. A confissão, o pedido de perdão, o perdão traz cura, o perdão é libertador. A mágoa adoece. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há limites para perdoar? Em Mateus 18, 21 a 22, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7, porque na lei de Moisés fala isso. Lucas 17, 5. Precisamos de fé para perdoar. Verso 22, Lucas 18, 22. Jesus lhe disse: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ah, então eu preciso perdoar o meu irmão 490 vezes? Não. Significa que você precisa perdoar o seu irmão infinitamente. Sabe por quê? Nós pecamos e erramos infinitamente. Desde que nós nascemos, nós erramos e pecamos contra Deus e Ele sempre nos perdoa. E o estudo é para que nós aprendamos isso. Da mesma forma que a nossa quantidade de pecado e nosso tamanho de pecado é infinito para com Deus, enquanto nós vivemos neste mundo, nós pecamos em falar, em agir, em pensar. Quantas vezes nós pecamos com os nossos maus pensamentos e como naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que falamos, tudo isso nós pecamos, nós fazemos coisas, pensamos coisas que não agradam a Deus. E tudo isso, quando nós nos arrependemos, nos voltamos para o Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos ama e nos perdoa. E Ele quer que nós aprendamos a fazer isso também com aquele que nos ofende. O irmão que nos ofendeu, nós não podemos medir o tamanho dele e o nosso, porque o dele pode ser grande ou pequeno, como o meu também pode ser grande ou pequeno. Você acha o do seu irmão maior que o seu? Impossível perdoar. Ah, meu irmão, dessa vez foi longe demais. Olha, quantas vezes nós fomos longe demais para com Deus e Ele nos perdoou. E da mesma forma que Ele nos perdoa, Ele quer que nós façamos da mesma forma com o nosso irmão. E o perdão, ele é libertador, ele é curativo. Às vezes a gente ouve falar assim, algumas pessoas, nessas Facebook da vida, né, alguns pensamentos assim: ah, eu posso até perdoar, mas nunca mais vou ser sua amiga. Ah, eu posso até perdoar, mas não quero mais ter um relacionamento com você de amizade. Ah, é igual um vaso que quebra, depois que quebra não tem mais jeito. Realmente, um vaso que quebra não tem mais jeito, sabe? Porque Deus nos faz vasos novos e nós também precisamos fazer isso com as pessoas. Nós precisamos acreditar que Deus transforma. Deus, da mesma forma que Deus nos quebra e faz de novo, Ele faz vasos novos com as pessoas que erram também. Da mesma forma que nós, quando nós pecamos diante de Deus, nós somos um vaso rachado e Ele nos faz um vaso novo, Ele pode fazer isso com nossos amigos, nossos irmãos que também erram conosco. Então, a amizade pode ser verdadeira? Pode sim. E não significa que esse irmão nunca mais vai errar, porque nós erramos todos os dias. O que nós precisamos trabalhar na nossa mente é que, da mesma forma que nós também pecamos todos os dias e pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, nós também precisamos ser perdoadores com aqueles que nós falhamos ou que falham conosco. Deu para vocês entenderem? O perdão, ele é curativo. O perdão é um ato de fé e de amor. Quanto mais nós amamos, mais nós queremos estar bem com aquela pessoa, perdoar e amar e acreditar que aquela pessoa pode mudar, como eu também posso mudar. Deu para vocês entenderem? Quando recusamos perdoar alguém, fazemos pouco caso do imenso perdão
que recebemos de Deus. Você consegue contar quantas vezes Deus já te perdoou? Certamente não, né? Pois é. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Deu para entender? Deus é o supremo juiz, justo e santo. Ele nos sonda, ele nos conhece e sabe de tudo, pois ele é onisciente. Ao sermos pesados na balança de Deus, ele vasculha nossas emoções, examina nossos pensamentos, traz à tona sentimentos e desejos secretos do nosso coração e estamos aquém, muito aquém de suas exigências. Nós somos devedores para Deus. Somos devedores. E quanto amor, quanta misericórdia Ele tem dedicado e derramado sobre as nossas vidas. Pecamos por palavras, por obras, por omissões, por pensamentos. O pecado é a maior tragédia em nossa vida, pois ele nos afasta e nos separa de Deus. O perdão é uma iniciativa de Deus. Nós não merecemos perdão, mas precisamos dele. O perdão de Deus é pura graça, puro amor. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele quitou a nossa dívida na cruz. Em Romanos 8:1 nos diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mateus 5, do 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial e te encerrem na prisão. Lembra que é o torturador, o verdugo? Não vale a pena nós lutarmos em não perdoar. Pelo contrário, perdão é curativo. Perdoe, peça perdão. Ora a Deus para que isso seja um ato de amor e fé. Merecer? Não merecemos, não. Ninguém merece perdão, mas da mesma forma que nós não merecemos e Deus nos perdoa, Ele quer que também nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Saibamos que precisamos nos reconciliar, primeiro com o nosso semelhante e também para com Deus. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Quando não perdoamos ou não pedimos perdão, damos lugar para ele. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Decida perdoar. E também uma atitude de fé. Creia. Primeiro Deus nos perdoou sem merecimento. E nos ensinou a perdoar nosso ofensor também sem merecimento. Só tem um que quer que você rejeite o perdão de Deus e não perdoe o seu ofensor. Ele mesmo. Ele é o torturador. Muito cruel, por sinal. O verdugo. Quando reconhecemos e enxergamos a miséria da nossa vida espiritual, quando erramos e devemos a Deus, entendemos também que o nosso ofensor precisa do nosso perdão, pois ele também é devedor. Nós todos somos devedores. Ao perdoarmos o nosso irmão, o Senhor também nos perdoa imerecidamente. Todos nós possamos refletir mais e mais. Queridos, existem vários textos na palavra de Deus, um mais maravilhoso que o outro, nos ensinando sobre o ato de amor, de fé, de perdoar. E quão mal nos faz quando nós não fazemos isso, quando nós desobedecemos este mandamento do Senhor. Então, meus queridos, se alguém de vocês tem o hábito de orar o Pai Nosso, mas tem mágoa do irmão, nem adianta orar. Nós podemos orar sim, o Pai Nosso é uma bênção, é uma oração linda, é uma oração maravilhosa. Foi ensinada por Yeshua HaMashiach para que nós meditássemos. Foi um ensino que o Senhor nos deu. Mas meditem sobre isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque, se não perdoardes os homens as suas ofensas,
também vosso Pai celestial vos não perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Meditem. O perdão é curativo. Perdoe, peça perdão. Não guarde mágoa no seu coração. Não queira ser escravo do verdugo, do torturador. Que o Espírito Santo de Deus possa acrescentar fé em nosso coração e encher nosso coração de alegria, de amor, de paz, de amor, de perdão. E que jamais nós venhamos abrigar em nosso coração esse sentimento terrível, tóxico, que tanto faz mal, que tanto traz doenças psicossomáticas para a nossa vida, que é a falta de perdão, que é a mágoa, o rancor, a ira, a cólera. Que o Espírito Santo de Deus tira isso do nosso coração e que o Senhor possa abençoar todo o nosso ser. Que vocês possam meditar cada dia mais e crescer junto conosco, comigo, com todos que gostam, que amam ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Estudem, meditem na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Até o próximo estudo.